Boa tarde, meus meninos lindos, tudo bem com vocês? E aí, galerinha do terceiro ano? Então, agora a gente vai continuar o nosso estudo sobre estatística e vai ser o estudo sobre as medidas de tendência central. Galera, eu particularmente, essa é uma matéria que eu acho muito tranquilo, que eu gosto muito. Então, se vocês prestarem bastante atenção, vai ser muito tranquilo, porque alguns desses conteúdos, assim, todo mundo já conhece. Principalmente o primeiro que a gente vai estudar aqui, certo? Então vamos começar a nossa aula, galera. Mandem as dúvidas de vocês, me mandem a mensagem, me enche o saco. Eu tô esperando vocês me encherem o saco, galera. E vocês não estão me enchendo, tô assustada. Achando que vocês estão muito inteligentes, tá entendendo tudo. Ai, ai, ai. Então vamos começar, galera. Nosso primeiro conteúdo vai ser a média aritmética simples. Professor, o que é a média aritmética simples? É aquilo que vocês passam o bimestre inteiro atormentando o professor, querendo saber a nota de vocês para ir lá somar, dividir pela quantidade de tarefa que fez e descobrir qual é a nota de vocês. Então, o que é a média simples? A gente vai somar todos os elementos que a gente tem e dividir pela quantidade de elementos. Então, soma dos elementos dividido pelos elementos. Agora, a média ponderada, a média aritmética ponderada, ela é um pouquinho mais complexa, mas também é muito tranquilo, galera. Ó. Como que funciona? Vamos supor lá que a nossa aluna Joaquina fez um trabalho e tirou 8. Um teste tirou 7 e na prova a Joaquina tirou 100. O trabalho tinha peso 1, o teste peso 2 e a prova peso 3, certo? Como que eu vou descobrir qual que é a média da Joaquina? Vou pegar a nota e multiplicar pelo peso. Então, 8 vezes 1, 8. 7 vezes 2, 14. 6 dividido 6 vezes 3, 18. Vou somar isso aí tudo agora, ó. Então, eu vou ter, vê, 8 vezes 1, 7 vezes 2, mais 6 vezes 3. Vou pegar todos esses valores aqui e vou somar. Então, a soma dessas multiplicações deu 40. Mas esse 1, 2, 3 aqui embaixo, professora, o que é isso? O nosso peso. Então, eu vou multiplicar a nota pelo peso e dividir pela soma do peso. Então, peguei a nota, multipliquei pelo peso, somei todos os meus resultados, divido pela soma do peso. Difícil, galera? Tranquilinho. Então, minha soma deu 40. 1 mais 2, 3. 3 mais 3, 6. 40 dividido por 6, que dá aproximadamente 6,67. Tranquilo? Tranquilinho. Próximo. Ó, resumindo, média aritmética simples. Soma todos os números até chegar em N. Somou, dividiu pela quantidade de termos que a gente tem. Ponderada. Nota por peso, número pelo peso. Somei tudo, divido pela soma dos pesos. Certo? Então, aqui, os nossos x são sempre números positivos e o p também. Certo? Então, vamos lá. Agora a gente vai falar de moda. Galera, a moda é o mais tranquilo que tem. O que é uma coisa que tá na moda, galera? Uma coisa que todo mundo tá usando, certo? Então, o que é a moda? É o valor que mais repete. Se você olhar numa lista de números lá, a moda vai ser o número que mais repetiu. Então, vamos considerar esse conjunto aqui, ó. 2, 23, 4, 2 e 5. Qual que é o número que mais repetiu aqui? O 2. Então, como 2 é o número que mais apareceu, é a moda. Nesse aqui, ó. 17, 21, 2, 21, 8 e 2. Quem que apareceu mais? O 21 e o 2. Então, a gente vai falar que 2 ou 21 é a moda, ou seja, esse aqui é um conjunto bimodal, tem duas modas. Tranquilinho.
Professora, só isso, moda assim, só isso. De boa. Mediana é o valor de centro em um conjunto de dados. Então, o que é a primeira coisa que a gente vai fazer, galera, para encontrar a mediana? Vamos pegar os nossos valores, vamos colocar eles em ordem. Primeira coisa, tem um conjunto de valores. Primeiro, coloco em ordem. Ordem crescente, galera, sempre do menor pro maior. Vamos olhar primeiro se a gente tem a quantidade de números pares ou quantidade de números ímpar. Então, o que a gente vai fazer? Se for par, a gente vai pegar os dois números lá do meio e dividir por 2. Então, tem uma lista de números lá, a quantidade é par. Vou lá, descubro qual são os meus elementos que estão no meio da minha lista, somo e divido por 2, ou seja, encontro a média aritmética simples desses dois elementos. Se o número for ímpar, se a quantidade de números que a gente tiver for ímpar, galera, é mais fácil ainda. Só encontrar na nossa lista de elementos o número que está lá no meio. O número que está lá no meio dividindo é a nossa mediana. Tranquilinho, galera. Então, vamos ver um exemplo. Vamos olhar esse conjunto de números aqui. 3, 1 e 8. Primeiro, colocar na ordem. Então, vamos colocar na ordem crescente. Então, vai ficar do menor pro maior. Então, a gente vai ter 1, 3 e 8. Agora, a quantidade de elementos, galera, é ímpar. Então, qual que é o elemento que está aqui no meio? O 3. Se o elemento que está no meio é o 3, então a nossa mediana é 3. Fechou? Agora, vamos para o próximo exemplo. Vamos ver esses números, 6, 4, 7, 2. Primeiro passo, colocar em ordem crescente, do menor pro maior. Então, a gente vai ter 2, 4 e 2, 4, 6 e 7. Quais que são os elementos que ficaram aqui no meio, galera? A gente tem um conjunto de números pares. Então, a quantidade de números que a gente tem aqui é par. A gente tem 4 números. Então, a gente vai olhar os dois que estão no meio. 4 e 6. O que a gente faz? Encontra a média dos dois. Vamos ter 4 mais 6, que dá 10. 10 dividido por 2, 5. Então, a nossa mediana vai ser 5. Então, outro exemplo. O conjunto 6, 7, 2, 1 e 8. Primeiro passo, coloque em ordem. Então, ordem crescente. 1, 2, 7 e 1, 2, 6, 7, 8. Tem a quantidade de números par ou números ímpar? Quantidade de números ímpar, 2, 4, 5. Então, a nossa mediana vai ser o número que está no meio, que é o nosso 6. Então, a mediana é 6. Certo? Então, galera, a gente viu aqui hoje, média aritmética simples, média aritmética ponderada, média aritmética, soma todo mundo, divide pela quantidade de elementos. Média aritmética ponderada, multiplica pelo peso e divide pela soma dos pesos. Moda vai ser o número que vai repetir mais. Mas, professora, se eu tiver 2 números que repetem mais, não tem problema. Esses 2 números vão ser a nossa moda. Tranquilo. E depois, mediana. Primeiro passo, colocar em ordem crescente. Colocou em ordem crescente, o que a gente vai fazer? Separar, olhar se tem uma quantidade de números ímpar ou se tem uma quantidade de números par. Se for a quantidade de números par, vou pegar os 2 números lá do meio, somar eles e dividir por 2. Se for uma quantidade de números ímpar, vou pegar só o elemento que está lá no meio. Fechou, galera? Então, amanhã, terça-feira, lista de exercícios sobre esse assunto. Depois eu vou disponibilizar para vocês também o slide, tá?
para vocês estarem fazendo as principais anotações aí, tudo que vocês acharem de mais importante, anotar no caderno, para a gente ter isso tudo registrado e ficar mais fácil a gente compreender o assunto também. Então, galera, por hoje era isso. Tchau para vocês, beijos e até mais. Titia tá com saudade, viu? Tchau, tchau, galera!